Olá, meu nome é Elisa Baba, eu sou do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Eu vou falar sobre a gastrite atrófica, a classificação de Olga, Ogin e MAPS-2. Apesar de sua incidência decrescente, o câncer gástrico ainda é um grande problema mundial. Segundo as últimas estatísticas globais, ele ocupa o quinto lugar em incidência e o terceiro lugar em mortalidade relacionada ao câncer. Sabe-se que em populações de alto risco, todas as etapas da cascata de Correia, ou seja, a evolução lenta e progressiva, desde atrofia, metaplasia e displasia, são observadas. Essa cascata é a história natural da gastrite crônica. Este quadro mostra um resumo dos conhecimentos atuais da carcinogênese do tipo intestinal, incluindo os fatores ambientais, que é a infecção pelo H. pylori, e do hospedeiro, o alto consumo de sal e tabagismo, bem como todos esses eventos moleculares adquiridos, aqui embaixo. Sabe-se que o Helicobacter pylori é o principal fator de risco ambiental para o câncer gástrico e é reconhecido como carcinógeno da classe 1 pela OMS. A carcinogênese do câncer gástrico é multifatorial, dependente dos fatores do hospedeiro, genéticos, ambientais, estilo de vida e da virulência do micro-organismo. Por isso, mas, embora 50% da população esteja infectada pelo H. pylori, apenas 1 a 2% desenvolverá câncer gástrico durante a vida. Isso acontece principalmente nos pacientes que têm gastrite atrófica ou com metaplasia intestinal, e esses pacientes têm risco 10 a 15 vezes maior de câncer gástrico, particularmente do tipo intestinal. Portanto, conhecendo a história natural do câncer gástrico, reforça a importância do rastreamento, do diagnóstico e da estratificação de risco, além das estratégias de prevenção e vigilância dos indivíduos de alto risco. Então, podemos agir através de duas frentes. A prevenção primária seria a erradicação do H. pylori antes da atrofia e das mudanças extensas e avançadas até metaplasia intestinal, e a prevenção secundária, a detecção e gerenciamento precoce dos precursores. Vou falar agora sobre gastrite atrófica e gastrite atrófica metaplásica. Esta é a mucosa normal de corpo gástrico, com fovelas superficiais e células parietais ou cínticas. Após longo processo de inflamação crônica, ocorre a atrofia, caracterizada pela rarefação das glândulas e perda dessas células especializadas. Nessa etapa, o processo é reversível. Já na gastrite atrófica metaplásica, ocorre alterações epiteliais dos tipos celulares, ou seja, a substituição da célula original por outra, aqui neste caso, pelas células intestinais. As alterações dessa etapa são irreversíveis e é o ponto histológico de não retorno. A gastrite atrófica metaplásica pode ocorrer tanto na autoimune quanto na ambiental, que são distintas na patogenia e na clínica, mas compartilham as mesmas características histológicas. O sistema Sidney, criado em 91 e atualizado em 94, conseguiu uniformizar as nomenclaturas histológicas da gastrite, através da padronização de biópsias de 3 locais, 2 de antro, da pequena e da grande curvatura, ambos a 2 a 3 centímetros do piloro, da incisura angular, e 2 de corpo, a da pequena curvatura distante a 4 centímetros acima da incisura e da grande curvatura, aproximadamente a 8 centímetros da cárdia,
devidamente identificados e encaminhados separadamente. É muito importante essa identificação correta dos frascos, pois quando ocorre atrofia ou metaplasia do corpo, ocorre antralização da mucosa, e o patologista não consegue definir se a biópsia é realmente de corpo ou do antro. Assim, o sistema Sidney proporcionou o estabelecimento de escalas de graduação da inflamação, atrofia, metaplasia intestinal, a densidade do Helicobacter pylori, porém, não permitiu avaliar o prognóstico das gastrites crônicas e havia dificuldade para identificar aqueles pacientes de alto risco e que necessitavam realmente de vigilância endoscópica. Para solucionar esse problema, em 2005, foi criado o sistema OLGA para estadiamento de atrofia e mapeamento de pacientes de alto risco de câncer gástrico, com padronização da gastrite crônica atrófica. Assim, a gastrite pode ser avaliada histologicamente em 2 níveis. O nível básico, que eu comentei anteriormente, e o nível mais elevado, a de OLGA, que considera que o risco de câncer gástrico relaciona-se diretamente com a extensão da atrofia. Tanto o antro quanto o corpo é classificado como sem atrofia, atrofia leve, moderada e intensa, e fazer assim a estratificação de risco, desde o estádio 0, sem risco, até 4, quando ocorre a pangastrite atrófica. As biópsias da incisura angulares são consideradas de corpo e é o primeiro local que pode desenvolver atrofia. Porém, estudos posteriores demonstraram baixa concordância interobservador para avaliação da atrofia gástrica e que apresentava maior subjetividade entre os patologistas. Já a presença de metaplasia intestinal, representada pelas células caliciformes, enterócitos e células de Panet, é visualmente mais fácil de ser identificada pelos patologistas, pois essas células não estão presentes na mucosa gástrica normal e possibilita maior identificação e reprodutibilidade dos resultados. Assim, foi criado em 2010 o sistema OGIM, para a padronização da gastrite crônica metaplásica, com o objetivo de identificar, da forma mais acurada e reprodutível, os pacientes de alto risco para o desenvolvimento de câncer gástrico. O método de avaliação do sistema OGIM é semelhante ao do OLGA e classifica a metaplasia intestinal também como ausente, leve, moderada a intensa, de antro e de corpo, chegando à estratificação de risco de 0 até 4. Endoscopicamente, no estômago normal, sem gastrite crônica ou infecção pelo H. pylori, a transição entre mucosa antral e de corpo se dá gradualmente. Atualmente, com os aparelhos de alta definição, quando é possível identificar uma linha irregular entre a mucosa mais adelgaçada com a mucosa aveludada normal, é sinal de que está ocorrendo atrofia da mucosa. Essa linha visível é chamada de linha ou borda da atrofia. Com a evolução lenta e progressiva da gastrite atrófica, em indivíduos com predisposição, esta linha se estende pela pequena curvatura, paredes anterior e posterior, e juntamente com a grande curvatura, até acometer todo o estômago, com o desaparecimento total das pregas gástricas e visualização dos vasos da mucosa, submucosa. Os aparelhos de alta definição e cromoscopia óptica, por meio de corantes, permitem o diagnóstico endoscópico de metaplasia intestinal. E também, endoscopicamente, por meio da magnificação e cromoscopia óptica, é possível identificar os tipos glandulares existentes em cada mucosa. Na mucosa de corpo normal, os ósseos das glândulas são arredondados, em formato de favo de mel, dispostos regularmente. No antro, como as glândulas estão deitadas, não é possível enxergar esses ósseos,
e elas, portanto, são lineares ou reticulares. Quando o processo atrófico progride pela incisura angulares para o corpo, ocorre a transformação da mucosa semelhante à do antro, ou seja, a antralização. E com a magnificação também nós podemos observar a substância branca opaca que é encontrada na metaplasia intestinal e neoplasias do tipo intestinal. No Japão, utiliza-se a classificação de Kimura Takemoto desde 1969, através desta identificação da linha de atrofia. É uma ferramenta útil para avaliação da estratificação de risco dos pacientes para o câncer gástrico. Divide-se a extensão da atrofia em um antro apenas, quando pega até a incisura angulares como antral dominante, quando estende-se pela pequena curvatura até o corpo dominante, e quando envolve a grande curvatura, a pequena e todo o estômago, denomina-se pangastrite atrófica. O guideline atual da Sociedade Britânica de Gastroenterologia de 2019 integrou o sistema de estadiamento de Kimura Takemoto e de Sidney, preconizando biópsias de antro, da incisura e de corpo. Bom, depois de realizar toda essa estratificação de risco, o que fazer com esses pacientes? Em 2012, várias sociedades europeias e portuguesa estabeleceram um guideline sobre o manejo das condições e lesões pré-neoplásicas gástricas, é o MAPS. Isso foi um marco na época para orientar as condutas em pacientes com gastrite atrófica, metaplasia intestinal ou displasia. Como ele foi atualizado em 2019 para MAPS 2, eu vou passar para o seguinte slide. As principais recomendações do MAPS 2 são as seguintes. Pacientes com gastrite atrófica crônica ou com metaplasia intestinal têm alto risco de câncer gástrico, como nós vimos nos slides anteriores. Atualmente, a cromoscopia de alta definição é melhor do que a endoscopia de luz branca somente de alta definição. A cromoscopia virtual pode guiar biópsias e, no mínimo, sendo 2 de antro e 2 de corpo. No artigo, os autores discutem sobre a necessidade ou não de incluir biópsias da incisura. Isso vai depender da relação custo-benefício do procedimento. A erradicação da H. pylori cura a gastrite crônica não atrófica, ou seja, aquele ponto que ainda tem um retorno. Pode diminuir a regressão da atrofia e o risco de câncer gástrico. A mesma é recomendada para pacientes que tiveram neoplasia após terapia endoscópica. Em regiões de risco intermediário alto, a identificação e vigilância de pacientes em condições gástricas pré-neoplásicas são custo-efetivas, ou seja, é importante rastrear esses pacientes. Este quadro é o algoritmo proposto pelo MAPS 2. Se a erradicação da H. pylori for positiva, não há evidências que recomendem um segmento em pacientes com atrofia leve a moderada, restrita somente em antro, ou para aqueles que têm atrofia ou metaplasia somente em antro ou corpo, sem história familiar de câncer gástrico, metaplasia intestinal incompleta, gastrite autoimune ou infecção persistente pelo H. pylori. Já aqueles que possuem essas condições, com atrofia em uma única topografia, a vigilância endoscópica com cromoendoscopia de alta definição e biópsias guiadas devem ser feitas a cada 3 anos. Os pacientes que têm uma pangastrite atrófica com história familiar de primeiro grau de câncer gástrico devem ser acompanhadas com uma cromoendoscopia e biópsias a cada 1 a 2 anos. Já aqueles que não têm história familiar, também vamos
endoscopia de alta definição com biópsias de áreas irregulares a cada 3 anos. Pacientes que apresentam displasia nas biópsias. Uma reavaliação imediata com cromoendoscopia de alta definição em centro de referência deve ser recomendada. Quando a lesão não é visível, então o paciente deve ser seguido a cada 6 meses, nos casos de displasia de alto grau, e anualmente os pacientes com displasia de baixo grau. Aqueles que têm já a lesão visível, endoscopicamente visível, os pacientes devem ser submetidos a estadiamento e devidamente ressecados. E depois do tratamento, o segmento é anual. Como take-home message, eu coloquei essas observações mais importantes. A erradicação da H. pylori cura a gastite crônica não atrófica, podendo levar à sua regressão e reduz o risco de câncer gástrico do tipo intestinal. Os pacientes que têm gastrite crônica ou metástase intestinal, que se estende pela pequena curvatura de corpo e se estende até todo o corpo, têm alto risco de câncer gástrico. Atualmente, com os aparelhos de alta definição, a cromoendoscopia de alta definição é melhor do que somente luz branca de alta definição. E, principalmente, é a tendência atual, são as biópsias guiadas, a cromoendoscopia óptica no estadiamento das alterações atróficas e metaplásicas para fazer uma biópsia guiada. E terminando aqui, as principais recomendações que eu já citei do algoritmo do MAPS-2 para vigilância e seguimento destes pacientes. Como bibliografia recomendada, aqui estão os principais artigos pelos quais esta aula foi baseada. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição nesse e-mail para maiores dúvidas.